Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas elétricas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre alguns termos como voltagem, amperagem ou até wattagem. Esses termos eles não são corretos, tá? Nós vamos aprender agora, no decorrer do curso, que os termos corretos quando a gente vai falar sobre tensão, corrente elétrica e potência elétrica. Tensão. Tensão é uma diferença de potencial. Quando eu tenho um terminal negativo e um terminal positivo, o terminal positivo, ele normalmente num circuito elétrico automotivo, ele se caracteriza pela tensão zero, e o terminal negativo, ele é onde existe a tensão mais elevada, que pode ser 12 volts, que pode ser 5 volts. Então, quando existe uma diferença de potencial, eu tenho uma tendência a ter uma tensão no sistema, no circuito, no elemento onde eu estou medindo. A unidade da tensão ela é volt e ela pode ser representada também no diagrama elétrico pela letra E. Corrente elétrica. Quando eu tenho um terminal negativo e um terminal positivo e eu faço a ligação entre esses dois terminais, através de um resistor, através de um fio, através de algum elemento, eu gero uma corrente elétrica no circuito, que é o deslocamento dos elétrons do terminal negativo até o terminal positivo. A unidade da corrente elétrica ela é chamada de ampere. Ela pode ser representada pela letra A ou também pela letra I. Quando eu estou falando de corrente contínua, as principais características são um terminal positivo e um terminal negativo. Normalmente a gente trabalha com baixas tensões. Alguns veículos híbridos hoje em dia já trabalham com circuitos com corrente contínua com tensões acima de 200 volts. Mas ela sempre se caracteriza por um terminal positivo e um terminal negativo. O gráfico de uma corrente contínua ele é uma linha reta. A corrente ela não varia entre os polos positivo e negativo durante o tempo. Então é sempre uma linha reta. Quando eu falo de corrente alternada, o gráfico dela já vai ser uma senoide. Normalmente se caracteriza por tensões mais elevadas, por exemplo, a corrente da nossa casa, na rede elétrica da nossa casa, 220, 110 volts, ela é uma tensão alternada. A tensão ela varia do positivo ao negativo numa frequência de tempo muito rápida. Para que eu transforme uma corrente alternada para uma corrente contínua, eu preciso passar ela por um dispositivo chamado de retificador. Uma resistência. A resistência normalmente ela é caracterizada por essa simbologia que está aí na apresentação. A unidade da resistência ela é medida em ohms e ela é, como o próprio nome diz, a resistência que determinado elemento, determinado componente, oferece à passagem dos elétrons no circuito. A gente precisa diferenciar, principalmente na área automotiva, a gente vai ter alguns componentes que são resistivos e alguns componentes que são capacitivos. Eles são diferentes um do outro. Se eu tentar medir com um multímetro a resistência de um elemento capacitivo, eu não vou ter uma informação correta, não vou ter uma medição correta. Então, a medição de resistência através do multímetro eu consigo com bastante eficiência em elementos que são resistivos. Quando eu estou falando dessas grandezas, eu começo a trabalhar com unidades bastante diferentes e que podem gerar uma certa dúvida no técnico. Por exemplo, a resistência normalmente ela se caracteriza por valores muito elevados. Então eu vou trabalhar com quilo-ohms, mega-ohms. Quando o manual de reparação normalmente vai pedir para fazer algumas verificações e as unidades que serão apresentadas para resistência normalmente são em torno disso. Então eu tenho que estar acostumado. O que é um quilo-ohm? É 10 na 3, ou seja, 1 kΩ equivale a 1000 ohms. 1 mega-ohm equivale a 1 na 10 na 6. Então são unidades bem elevadas. Agora, quando eu já falo em corrente, eu já vou começar em alguns testes, em algumas verificações, falar em miliamperes.
Miliampere equivale a uma fração de 1 na 10 na menos 3, ou seja, é um valor muito pequeno. Então esses valores são normais para corrente e os valores elevados normais para resistência. Isso tudo resulta em cálculos onde os valores vão resultar em tensão. Então lá naquela fórmula da lei de Ohm, eu calculo quilo-ohms e miliamperes. Isso vai gerar um resultado em volt. Até aqui, a gente falou um pouquinho sobre grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência, certo? Tensão em volt, corrente em ampere, resistência em ohm. São as principais unidades onde a gente trabalha dentro da área automotiva. As unidades e as escalas que a gente vai encontrar nesses sistemas.